Pronto. Vou colocar aqui. Deixa eu só apagar o meu vídeo, tá? E aí vamos iniciar já a aula, né? Que é o assunto de hoje, que nós vamos falar, né? Tendo os cuidados paliativos, os aspectos espirituais no final da vida física. Por que eu coloco da vida física? Porque todo mundo fala assim, no final da vida. Na verdade, não é o final da vida, não é? A morte do corpo físico não é final da vida. É final da vida física, a morte do corpo físico. A vida, ela continua, né? Tá? Continua e a imortalidade da alma, nós vamos dentro do processo reencarnatório. Então, hoje nós vamos falar desse aspecto de morte, e no qual Rubens Alves coloca para nós que houve um tempo em que o nosso poder perante a morte era muito pequeno, e de fato ela se apresentava elegantemente. E por isso os homens e mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podia tornar-se sábios na arte de viver. Né? Hoje, nosso poder aumentou. Né? A morte foi definida como uma inimiga a ser derrotada, fomos possuídos pela fantasia onipotente e nos livrarmos do seu toque. A morte não é algo que nos espera no fim. É uma companheira silenciosa que fala com a voz branda sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à sabedoria de viver. Quem não pensa e não reflete sobre a morte acaba por esquecer da vida. Morre antes sem perceber. Né? Então aqui a gente começa a entender, né, esse caminho da morte que está acontecendo. Aqui está tendo algum... Deixa eu só tirar aqui do lado. Tá. E a morte vai fazer parte e faz parte de todos nós. A partir do momento que nós, né, nascemos, nós já podemos morrer do corpo físico. Então, a morte é a única, né, fatalidade que a gente sabe, como coloca Kardec, a única fatalidade que nós, né, temos. É a morte, a única fatalidade. A gente sabe que inevitavelmente vai acontecer. E será que nós temos tanto medo, né, tanto medo da morte assim? Qual que será? Porque fala de morte, todo mundo não gosta de comentar muito, mas qual que será, né, os maiores medos da humanidade? Na verdade, os maiores medos da humanidade, quando foi feita uma pesquisa, não é a morte. A gente nem pensa, a gente sabe que vai morrer, a gente tem consciência da morte, só que a gente não tem conscientização da morte. Os maiores medos, na verdade, da morte, né, da vida, é o que eu estou falando agora, o que eu estou fazendo, falar em público. Né? Depois, medos de altura, medos de inseto, problemas financeiros, também desempenha um grande medo, né? E também, né, além dos problemas financeiros, aqui, né, nós temos a morte colocada lá em outra instância, né? Dentro, só sumiu aqui a minha imagem, deixa eu só colocar aqui. Aqui, agora entrou aqui, não estava entrando na plataforma, né? Deixa eu só sair aqui e entrar de novo. Ó. Pronto, aqui já entrou. Então a gente vê que a morte, ela está só lá na sétima posição, né? Só lá na sétima posição. E então você vê que não é aquele medo tanto assim, né? Que as pessoas acham que poderia ter. As pessoas estão entrando aqui. Pronto, já entraram aqui. Então, para nós compreendermos, não é, o significado da morte, quando que nós, a criança, conforme vai crescendo, vai ter noção de que ela pode morrer. Porque aos 4 anos, a criança não manifesta uma reação emotiva de falar de morte. Fala assim, o vovô morreu. Para ela, olha, morreu. Às vezes ela nem chora, ela não tem muita conscientização do que seria esse processo do vovô ter morrido. Aos 6 anos,
ela começa a expressar algum esboço de dor antes da ideia de morte, principalmente um temor profundo da morte de quem que cuida dela? Dos pais, principalmente a mãe, né? A partir dos 7, ela já toma consciência. Na verdade, o Kardec coloca para nós que a encarnação se completa com 7 anos de idade, né? A encarnação. Então, o que ela, com 7 anos, ela tendo consciência já de que ela está encarnada, não é? Tendo essa consciência, ela tem a consciência de que ela pode morrer, não é? Então, a criança, com os 8 anos, ela já compreende, de forma geral, que ela pode morrer aqui. É, isso aqui. E o paciente terminal? Como que vai ser? Então, tudo isso é a nossa compreensão com relação à morte, né? Eu vou só sair aqui, porque eu acho que não entrou. Eu vou ter que parar só um minutinho aqui e vou ter que entrar de novo, né? Só um minuto aqui para eu entrar, porque caiu a transmissão aqui e está preparando já para visualizar, tá? Deixa eu só colocar de novo aqui, né? Tecnologia da vida. Então vamos lá. Então eu vou. Só me dá um ok aqui no chat se está tudo ok, que eu vou já continuar aqui. Tá tudo certo, tá? Então, o paciente terminal é quando existe um determinado momento na evolução da doença que mesmo nós dispomos de todos os recursos, não é mais salvável esse paciente. Ou seja, está em processo de morte inevitável. Aqui. Esse conceito não abrange apenas potencialidade de curas, mas é aquele momento em que o paciente não volta mais para um estado de saúde, né? É isso que acontece aqui. Com relação, né, a esse paciente terminal, né, dentro desse conceito, o tratamento nesse caso, né, torna-se fútil ou pressupõe um sofrimento. Então, nesse momento, a morte já não é mais vista como um inimigo a ser temido ou combatido, né? Muitas vezes a gente não fala assim, poxa, essa pessoa está sofrendo tanto, tanto, poxa, que se ela morresse seria um alívio, né? Então, muitas vezes acaba vendo, né, a morte como um alívio daquele grande sofrimento. Então, ela não é mais algo terrível. Ela inverte essa posição de temeridade que nós temos perante a morte, né? Um outro ponto que é interessante para a gente discutir seria a bioética, né? Aonde a partir do momento que nós estamos desenvolvendo respiradores, prolongamento da vida, nós também temos que discutir a bioética, que é o respeito à dignidade da vida, né? Então, é o resgate das éticas em plena cidadania e respeito às diferenças que aqui acontecem. Então, dentro dessas reflexões da bioética, nós vamos ter a competência científica e a competência humanista. A competência científica é o conhecimento. Então, o médico ele vai chegar e fala, ó, nesse caso, o melhor tratamento, ou seja, a melhor técnica e a melhor tecnologia que nós vamos usar. Então, aqui, ó, a melhor técnica e a tecnologia para este caso, não é? Para esse caso, seria tal tratamento, não é? Tal tratamento aqui. E a pessoa, não é? A pessoa, ela vai acreditar em toda essa competência científica e tecnológica aqui. E já do lado humano, a gente tem o quê? Uma confiança, né, desses aspectos relacionada a uma ética, a um respeito, que assim aqui acontece, não é? Dentro deste ponto, né, da bioética, nós vamos ter a beneficência e a não maleficência. Beneficência é evitar submeter o paciente a intervenções
cujo sofrimento seja muito maior do que o benefício, a beneficência. Então, beneficência é desejar o bem. Só que às vezes você vai desejar o bem, você vai interferir, você vai fazer processos de tratamento que não vai trazer eficácia. Ele vai morrer de qualquer jeito e aquilo ali não vai ser tão eficaz. Né? Isso a gente chama de distanásia, no termo médico. Né? E não maleficência é evitar intervenções que diz respeito à dignidade da pessoa. Né? Então, hoje se discute muito a autonomia quando chega nesse estado. Então, dentro desse exercício de princípio da autonomia do paciente terminal, em razão a essa dificuldade e abrangência de tal decisão, mesmo para aqueles que não sejam emocionalmente envolvidos. Em nenhum momento a decisão de fazer uma medicação ou não, um tipo de tratamento, um tipo de abordagem cirúrgica deve ser unilateral, muito pelo contrário, ela tem que ter um consenso da equipe e um consenso familiar que ocorre. Então, dentro desta psicodinâmica do paciente terminal, né, vai se envolver os familiares também desse paciente. E nós temos, quando vai dar uma notícia para um paciente, nós temos aqui, não é? Deixa eu colocar só aqui. Nós temos a fase psicológica desse processo. Quando você vai chegar para um paciente e falar assim, ó, você está com câncer. Então, como que vai acontecer esse processo psicológico? O primeiro ponto é um choque. Então, o paciente ele tem o quê? Um choque, né, inicial. Nossa, eu tô com câncer, né? Aqui. Isso aqui é um choque que ele acaba tendo, né? E qual seria o segundo ponto? Né? Ele nega aquela doença. Então, ele está aqui, ó, a negação. E isso é muito interessante. Eu já tive pacientes, por exemplo, que eu tive que dar notícia. Ó, a biópsia que o senhor fez da prega vocal deu um carcinoma espinocelular, deu um tumor maligno. Aí a paciente virou para mim e falou assim: não, tá errado. Essa biópsia tá errada. Ou seja, o que ela está fazendo aqui, ó, negando. Eu falei, não, a biópsia está certa, deu resultado. Não, eu quero uma nova biópsia, uma nova anatopatológica. Tá bom, fez o anatopatológico. Aí, o que deu? De novo o tumor. E ela, não, mas não é possível desse tumor. Aí ela chega a um ponto de falar para mim, eu falei para ela, ó, vai ter que operar. A senhora tem um tumor na prega vocal. Não, mas não quero, não, mas não deu, não. Deu. Aí ela chega ao ponto de falar assim, mas doutor, supondo-se que eu não, olha só, supondo-se que se eu não tivesse esse tumor que você está falando que eu tenho, o senhor iria me operar? Olha a pergunta que ela faz de tamanho que pressão aqui, ó, de processo negatório. Eu falei para ela, supondo-se que a senhora não tivesse o tumor, a senhora nem estaria aqui na minha frente, porque a senhora não teria queixas. Né? Então, essa paciente em questão, ela estava negando veementemente, ela não aceita. E ela é tipo de paciente que você vai em 2, 3, 4 médicos tirar a opinião e continua dando tumor. Depois desse processo aqui, a pessoa ela pode entrar no estado de raiva. Isso a gente via muito no HIV, que era esse momento aqui, ó, da raiva. No HIV era muito complicado quando começou o HIV. E eu me lembro que esse era um momento muito delicado, porque era a fase que aqui na raiva o paciente queria passar HIV para todo mundo. Então, se ele chegasse nesse estado de raiva, ele agora eu peguei, então também vou passar para um monte de gente. Isso acontecia com muita frequência, né? Dentro desse estado. E depois nós vamos ver o estado de barganha, aqui, que esse estado de barganha, ou seja, você teve o choque, você negou e não adiantou, a doença continuou. A raiva, você ficou com raiva, você pode ficar com raiva de você, da natureza, de Deus, seja lá do quem que você quiser ficar com raiva. Né? E aí você chega nesse estado de barganha aqui. O estado de barganha, você começa já a criar circunstâncias, por exemplo, se eu ficar curado do meu tumor, eu vou dar uma cesta básica todo mês lá para o centro espírita. Se eu ficar curado, eu vou
pegar e ajudar as crianças carentes. Você começa a barganhar com Deus e com a natureza ou com quem lá que seja aqui. E aí você vê que esse estado de barganha não resolveu tua doença, não vai acabar com a sua doença, você pode entrar em profunda o quê? Depressão. Né? Então você já conscientizou, você sabe que está com tumor e você deprime. Ou, depois dessa depressão, aceitação. Então é muito interessante essas características psicológicas, quando você está com uma doença terminal, seja lá qual for, nós estamos falando de um tumor, que não necessariamente você tem que fazer isso, ó, passar de um ponto desse para outro. Não. O paciente pode chegar, você tem um choque inicial da notícia e ele já tem uma aceitação direta aqui, ó. Ele já aceita a doença e já fala assim, ó, doutor, então o que nós vamos fazer? Ele já está aqui, ó. Ele diz e fala só, você está com tumor, não é? E você dá a notícia, ele olha e fala assim, tá certo. Ou seja, ele já aceitou, teve o choque, o que nós vamos fazer? Eu quero ficar curado disso. Ele já vem para aceitação. Ou o paciente pode vir, às vezes, para raiva. Ou vir para depressão. Então, depende do estado psicológico de cada paciente. Isso é a individualidade de cada um. E a gente vê que no final da vida física, na terminologia da vida, a gente observa bem isso. Né? Cada familiar, cada membro da família, ele tem uma reação de um jeito. Né? Cada filho age de um jeito. E o próprio paciente age de outro jeito. Tá? Então, essa circunstância é extremamente importante. Agora, de tudo isso que a gente fala, desses estados psicológicos, que vai chegar no estado de morte iminentemente, nós temos como médico que trazer o quê? O paciente. A cura? Não, às vezes a doença ela é incurável. Ele está na terminologia da vida física, mas nós temos que dar uma morte tranquila, com dignidade. Então, a morte tranquila é aquela, né, sem dor, sem sofrimento, são minimizados dentro de um princípio de paliação desses pacientes. Não devemos abandonar nem negligenciar esse paciente que está nesse estado de terminologia da vida, mas tratar com respeito esses pacientes aqui. Né? Dar suportes básicos para eles, que é o que nós vamos discutir hoje. Então, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da doença? Isso aqui é muito interessante, essa pergunta de Kardec. Então, Kardec pergunta para os espíritos assim, na hora que eu estou lá, no momento da morte, da doença, na fase terminal, qual que é o sentimento que essa pessoa tem? É de dúvida? É de temor? Ou é de esperança? Olha o que os espíritos respondem. A dúvida para os céticos. O temor para quem tem culpa. E esperança para o homem de bem. Né? Então, para aquele que nunca acreditou em vida após a morte, nunca acreditou em nada, ele tem dúvida. Aquele que fez coisa errada, né? Ele tem medo. Poxa, será que eu vou acertar com quem agora? Porque está na consciência, está tudo registrado. Né? E aquele que foi um homem de bem, íntegro, correto, cumpridor dos seus deveres, ele tem esperança perante a vida futura. Né? Agora, por que então nós morremos? Será que nós nunca nos fizemos esta pergunta aqui? Por que nós morremos? Né? Porque, na verdade, nós não somos esse mundo. Nós estamos numa vivência material, mas somos seres espirituais. Numa vivência material. Por isso que nós falamos da imortalidade da vida. E essa imortalidade tem os pórticos reencarnatórios. Então, ora nós estamos na matéria física e a maior parte nós estamos no lado espiritual. Tá? E essa discussão de morte que nós vamos entrar agora na abordagem científica, já se foi de tanta ignorância, né, como tamanha ignorância foi a medicina. Então, eu peguei atestados de óbitos dos brasileiros e fui analisar esses atestados de óbito. Lá em 1768, a Maria Antonieta estava lá no atestado de óbito, alienação dos sentidos. Foi a causa-morte da Maria Antonieta. Né? 1771, Cônego, Tomé, ele morreu do quê? Subitamente, porque acharam ele na cama. Então, olha só os atestados de óbito. Né? Então tivemos mortes de congestão cerebral, de cupins no pé, morreu aqui a Maria Joana apressadamente, João de Jesus morreu o quê? De marasmo,
todo nesse período dos séculos, de 2 séculos para trás. E a medicina hoje, ela evoluiu, a gente sabe que não tinha amparados para poder dar um diagnóstico, né, e assinar um atestado de óbito. Agora, hoje, nós vamos ter o que, então? Se a gente não tinha desamparado, hoje nós temos. Nós temos modos de morrer em UTI. Então, nós temos não resposta à reanimação plena, ou seja, você tentou uma reanimação daquele paciente e o paciente não suportou a parada cardiorrespiratória e morreu. Estamos aqui. Tem uma decisão de não reanimar aquele paciente terminal, com metástase para todos os lados, ou um AVC de tronco encefálico que já está há algum tempo. Ou seja, esse paciente, né, você vai tomar uma decisão de não reanimá-lo. Se ele parar, é o momento de respeito de morte dele. Chegou o momento dele. Não adianta você ficar fazendo reanimações e fazer ele durar mais 2, 3 minutos. Então, assim, na verdade, essa decisão aqui ela é muito difícil. Não é? Eu passei por isso e no caso familiar da minha mãe eu decidi por aqui, né? Nós decidimos, eu, né, como filho e como médico, chegou um momento que era o respeito ao desencarne dela. Outro ponto, retirada de medidas de suportes, é um jeito de morrer na UTI, né? E um outro ponto, a não implantação de medidas de suporte à vida. Isso aqui nós vamos discutir, né? E a morte encefálica. Então, não implantação de medidas de suporte à vida, nós, da Associação Médica Espírita, a gente não concorda com isso daqui. A gente tem que dar suporte. Tem casos, em alguns países, que entram na justiça para não dar suporte, né, à vida. Então, e a morte encefálica é a verdadeira morte que nós vamos ver que ela realmente ela condiz com a doutrina espírita. E hoje nós temos a estimativa, né, mais de 25 mil adultos, né, em estados de coma. Então, nós temos estado de coma vegetativo, estado de consciência mínima, e a pessoa está lá, naquele estado ali. E, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é lícito abreviar a vida de alguém enquanto se encontra os padecimentos terminais? De maneira alguma, responde os espíritos. Esses momentos terminais são de alto significado para o espírito, porque pode arrepender-se de equívocos do passado e complementar, né, o período da sua vida. Então, os espíritos nos orientam que aquele paciente que está lá, se você puder fazer de tudo por ele, você faça, para poder prolongar a vida dele, mas dentro dos critérios de ética e de bioética que nós discutimos nos slides anteriores. Aí Kardec pergunta, nos estados comatosos, onde se encontra o psicossoma é o perispírito do enfermo, junto ao corpo físico afastado dele. Então vamos trocar o psicossoma aqui por espírito, para nós entendermos melhor. Então, aonde, no estado de coma, o paciente está lá em coma, onde está o espírito dele? Está do ladinho, está dentro dele, está junto, está afastado? Aí ele responde que no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou parcial liberação. Isso depende da situação mental do enfermo. É igual quando nós dormimos. Quando nós dormimos, nosso espírito tem uma total liberdade para poder sair, ou está do lado na cama ou está junto de nós. Vai depender, né, do estado de evolução, do estado de compreensão dessa pessoa. Tem espíritos, tem pessoas que estão lá na UTI, né, em estado de coma, o espírito ali do lado. E tem outros que está o corpo físico e está ligado por cordão de prata, mas o espírito está visitando um parente, está lá na cidade espiritual, está em outras circunstâncias. Então, vai depender muito da compreensão. Né? Agora, nesse estado de coma, quando que realmente é a morte? Quando que ocorre a morte? Quando nós podemos falar que esse paciente que está lá entubado, lá 10 dias, 15 dias, 20 dias, 50 dias, ele está morto ou não? Né? Aí nós vamos ter critérios, né, dentro dessa resolução de 1997, né, do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução sobre morte encefálica. Então, considerando a parada total e irreversível das funções encefálicas equivalente à morte, como os critérios, deverá ter consequência de processos irreversíveis e de causa conhecida. Então, para eu determinar que o paciente tem uma morte encefálica, é uma doença irreversível e uma causa conhecida. E os parâmetros clínicos são esses. Né? Não vamos decorar tudo isso, a gente usa esses protocolos em UTI, né? Não tem porquê a gente querer
discutir isso aqui, tá? Mas, o que é importante a gente entender? Isso daqui. Quando está em morte cefálica, quando não tem atividade cerebral elétrica, ou metabólica, ou perfusão sanguínea. Isso aqui nós vamos fazer exames e se repete depois de 6 horas por um médico diferente para caracterizar realmente a morte encefálica. Então, isso aqui seria o fluxo cerebral, paciente vivo, paciente sem fluxo cerebral. Então, isso aqui é uma arteriografia mostrando para nós, que ali está em morte encefálica. Você vê só uma concentração, no tronco. Um outro, e todos esses critérios, aí tem o eletroencefalo, a angiografia, que é baseado nessas atividades metabólicas, elétricas e sanguíneas que eu coloquei aqui, tá? E a doutrina espírita, será que concorda? O que diz os livros, a literatura espírita? Porque até então a gente achava que parou o coração, morreu, parou de respirar, morreu. E a gente sabe hoje que não é assim. É porque o coração parou que nós estamos mortos. Tanto que tem, às vezes, a pessoa tem parada cardíaca, você ressuscita, ela volta. Né? Então, os protocolos do Conselho Federal de Medicina é que a verdadeira morte é a morte encefálica. Isso de 1997. E a literatura espírita fala para nós. Bezerra de Menezes, na entrevista, Francisco Cândido Xavier. A ciência médica vai aperfeiçoar os processos chamados ressuscitação cardiopulmonar através de massagens, de equipamentos elétricos, e esse trabalho de defensiva vai mostrar para nós que o silêncio da atividade, do cérebro ocorre a desencarnação. Então, ele está explicando que quando ocorre a morte encefálica, vai acontecer a desencarnação. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz coloca para nós assim: concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboide, quarto ventrículo, Jerônimo quebrou alguma coisa brilhante de chama violeta dourada, desligando-se da religião craniana. Então aqui André Luiz é importantíssimo. Ele está falando para nós que o último ponto que o espírito desliga do corpo físico é no quarto ventrículo, na fossa romboide, aqui. Hora que desligar, esse ponto aqui, que é na região aqui atrás da cabeça, aqui assim, ali não tem mais espírito ligado. E quando não tem mais espírito ligado naquele corpo físico, é a morte. Então, o que é vida? Quando tem o espírito ligado, e o espírito não está mais ligado, é morte. Então, aqui ele está falando que é da morte encefálica. Tá? Dentro desse ponto. E Joana de Ângeles traz para nós no livro Dias Gloriosos que, felizmente, a medicina concluiu que a morte real, que bom, aqui a morte real, ela é decorrente da inutilização do tronco encefálico. Esse livro é fantástico, de 1998. E não aparentemente morte dos neurônios cerebrais. Então aqui ela está falando para nós que a verdadeira morte é a morte encefálica, realmente o que o protocolo do Conselho Federal de Medicina coloca para nós, e a morte encefálica, quando ela é diagnosticada, realmente ali não tem espíritos ligados na morte encefálica. Tá? Então, se não tem espírito ligado, então não tem mais o quê? Vida. Porque vida é quando tem espírito ligado. O corpo físico pode estar até dentro do seu metabolismo ali, com respiradores e tudo mais. Tanto que nos transplantes é diagnosticado morte encefálica, ou seja, não tem espíritos mais ligados ali. E então esse paciente vai ser admitido para um transplante. Vai tirar o coração dele, vai tirar o fígado, vai tirar a pâncreas, vai tirar a rim, vai tirar a córnea. E ele não está em morte encefálica, ele está em morte encefálica, ou seja, ele não tem espírito mais ligado, mas ele tem vida, os órgãos têm vida ali. É isso que ela está falando aqui para nós. E aí, o que nós vamos fazer? Os 3 princípios agora para nós discutirmos. Distanásia, que significa o prolongamento exagerado da vida ali. Tentar salvar de qualquer jeito. O pessoal está mandando aqui para mim. O pessoal está mandando aqui vários. Deixa eu sair. Está mandando aqui vários WhatsApps que não está conseguindo, acessar a aula. Eu vou tentar.
fazer de novo essa aqui. Vamos parar aqui. Deixa eu parar. Então vamos continuar aqui. Nossa live. As pessoas estavam tentando entrar. Né? Nós paramos aqui na distanásia. Aqui. Então a distanásia é quando nós tentamos, de qualquer modo exagerado, salvar um paciente. Vou dar um exemplo assim. O paciente está com tumor abdominal. Aí faz uma ressonância, faz uma tomografia, exame método de imagem e identifica lá, né, um tumor extremamente agressivo e disseminado no abdômen. Tá? E aí, qual que é a intercorrência de tudo isso daí? Não tem muito o que fazer, você tem que tentar fazer um tratamento, né, paliativo. Mas aí o médico decide fazer o quê? Uma laparotomia, abrir a barriga desse paciente. Aí ele abre, ele olha lá, né? Ele abre e ele olha lá, e está realmente, né? E está realmente todos esses pacientes aí, deixa eu colocar aqui para as pessoas. E está realmente todos esses pacientes, agora eu já achei o que está acontecendo, que eles não estão conseguindo abrir. E está realmente todos esses pacientes aí, esse paciente em si não tem o que fazer, porque ele está em morte, né? Ele está com disseminação tumoral para todos os lados. Aí fica difícil, né? Dentro do tratamento. Só que você causou uma ferida, uma cirurgia, vai ter dor abdominal. Então, você levou o quê? Uma distanásia. Eu já atendi pacientes, por exemplo, que tem um tumor enorme cerebral inoperável. Aí, 2 meses depois, ele volta num outro médico, o médico pede uma nova tomografia. Aí ele olha lá, tem 3 tumores enormes. Tipo assim, não tem o que você fazer. Agora, por que você vai pedir uma nova tomografia? Não é? É isso que é o problema, né? Então, seria o que? A distanásia ali, né? A eutanásia, que já é uma morte mais serena, né? A eutanásia seria, tá? E então a prática pelo qual buscar abreviar a morte ou sofrimento de um doente. Isso aqui é muito comum, por exemplo, na Holanda, alguns países assim, né? A gente entende que a eutanásia, né? Em muitos países é uma conduta aceita, em outros países não é aceita, e porque, na verdade, isso possibilita erros, possibilita abusos, né, e uma corrosão dessa relação médico-paciente, de, por exemplo, fazer medicações de potássio na veia do paciente e tudo mais. Né? Então, isso é algo assim que é muito difícil. O Espiritismo realmente não concorda com essas características, né, de promover a morte. E a eutanásia ela é tida como ativa ou passiva, tida como você tem uma morte rápida, com uma ação deliberada, uma injeção, por exemplo, como eu disse, intravenosa de potássio, e passiva, que a pessoa, você deixa de fazer medidas, né? Teve um caso daquela Thierry, que ela foi na Itália, que deixou de dar água, ela estava com alimentação com sonda nasoral, deixaram de colocar água, que o juiz determinou, dar água, alimentos, e depois de 14 dias ela morreu. Então seria assim, você está matando, né, essa pessoa. E a ortotanásia é a sequência de aplicações de princípios éticos bem definidos, que os pacientes, né, seria já o cuidado paliativo, que você vai dar condições mínimas, né, para esse paciente passar, né, a sua condição de terminologia. Então, você vai dar cuidados de higiene, de conforto, tratamento para dor, você pode dar analgésicos, ansiolíticos, toda essas medicações para dar uma qualidade melhor para esse paciente aqui. Porque a gente entende que a vida não é um passo assim, né? Ela não está aqui vida-morte aqui, né? Na verdade, a vida é um processo que nós estamos morrendo aqui, ó, caminhando, caminhando para a morte, vamos envelhecendo aqui, de repente desliga do corpo físico, né? E estamos no mundo espiritual. E a volta no mundo espiritual, voltamos para o corpo físico.
Então, tudo isso é um processo que acontece aqui, né, para nós compreendermos. E dentro deste momento da morte, não é? Todos nós vamos passar por essas circunstâncias. Então, isso aqui chama-se revivência mnemônica da memória de quando nós desencarnarmos. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos morrer o corpo físico. Temos uma ausência de metabolismo. Então, nesse momento da morte encefálica, como nós discutimos hoje, temos uma retração das moléculas perispirituais, que vai absorver energia, e uma alteração do nosso perispírito aqui. Então, uma estólise perispiritual com decomposições de alguns elementos que estavam presos na matéria física. E depois um aumento da vibração molecular com uma expansão desse perispírito. E aqui nós vamos reter o que? A revivência mnemônica. Bem aqui. Essa revivência vai passar a nossa vida em segundos, minutos, muito rápido, para um sono reparador, aqui, para despertarmos para uma nova realidade, aqui, o mundo espiritual. Agora, quanto tempo vai demorar todo esse caminho aqui, ó? Quanto tempo para chegar aqui? Depende da evolução do espírito, para despertar para essa nova realidade. Depende da evolução. Isso pode ser minutos, horas ou anos. Vai depender da compreensão, né, de espiritualidade dessa pessoa que acaba de morrer. Porque morrer é a morte do corpo físico. É aqui. Todos nós vamos morrer. Desencarnar é despertar para a realidade espiritual. Então, muitas pessoas, né, elas acabam morrendo, mas não desencarnaram, porque não despertaram para essa nova realidade. Isso que acontece, né? E no suicida, o que acontece? Quando ocorre o ato do suicídio, nós não temos isso aqui, ó, a ausência do metabolismo físico, porque ele tem energias ainda. Então, essas energias estão ligadas a esse perispírito aqui, ó. Então, o ato do suicídio, a pessoa fica revivendo e religada a esse ato, em sofrimentos terríveis, do tempo no qual essa energia vital, esse fluido vital, teria para terminar. Então, se a pessoa fosse viver, por exemplo, aqui 80 anos, e ela suicidou com 30, ela tem um gap aqui de 50. Então, ela vai ficar 50 anos dentro desse processo até dissipar essas energias aqui, né? É isso que acontece aqui. Então, a doutora Marlene coloca para nós, no livro A Alma da Matéria, né, que não importa se o ser está consciente ou não, se é feto ou doente, ou em coma. Ele é uma pessoa e tal deve ser respeitado porque ela é intrinsecamente aqui. Tá? Então, a consciência para nós estamos, que aí estão, esses que aí estão, atravessando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Então, na vida, tudo vai passar. Aqueles que estão reclamando no teu caminho, xingando, ridicularizando, esses são os passarinhos, esses passarão, e você vai ser um passarinho. Então, a gente tem que compreender tudo isso, né, dentro dessas repercussões da vida, né, entender essas repercussões da vida e saber que tudo passa, né? Hoje nós tivemos problema que o Facebook não quer pegar ali de jeito nenhum, não é? Aqui agora eu tinha que ter admitido, eu tinha colocado a admissão direta na sala, mas eu não sei o que aconteceu que estava pedindo, né? Mas a live vai estar toda